Então, mas que tema é Isto hoje? hoje vai ser giro. Hoje é o Hard. O Hard, gravámos em 1996 10 temas em 3 dias. Ensaiámos-los aí 2 ou 3 dias antes de começar esta gravação num Tascam de 4 pistas analógico, que já vamos ouvir. Isto hoje vai ser sempre a abrir, temos muito a falar sobre um tema que vocês vão perceber. Eu preparei aqui uma coisa muito boa para os meus amigos e camaradas, que eles vão se lembrar, mas é muito giro partilhar com eles e com esta audiência massiva que nós temos. É lá! Queremos agradecer, mas isto, Yes. o tema, o Somos, Hard, somos para aí 6, não é? 5 e mais alguém. exatamente, nós mais um. O tema, o Hard, para mim, representa muito o que nós fomos durante aqueles 6 anos em que estivemos ocupados consecutivamente, sem parar, na loucura. Que é um tema onde teve a colaboração de todos e que começou de uma determinada maneira e quando decidimos acabar a banda estava completamente modificado e eu vou-vos mostrar passo por passo essas modificações todas. Começou em 1996, num ensaio que fizemos. Estávamos a fazer ensaios nas Cardosas na altura. Nos primórdios, antes de haver cabo, eu tocava com o cabo dava os seus primeiros toques e tinha uma habilidade muito grande que era, ele fazia uma sequência de 4 acordes e depois solava. Ou seja, quando eu juntava-me com ele, a gente além de tocar, há muitas coisas dos Resistência, ele dizia-me assim, pá, fiz estes acordes, agora tu fazes os acordes e eu vou solando. E aquilo era muito giro. Havia uma série deles e houve um... Ei! É que sério, vai-se lembrar disto. Isto é uma cabeça. Lembrei-me perfeitamente disto, porque eu fazia os acordes. E tu solavas por cima disto. Isto não era nada, eram 4 acordes, eram o Ré menor, o Si bemol, o Fá e o Dó. Mas lembro Ok? perfeitamente. E o que é que se passou? O que é que se passou a seguir? Gravámos isto na altura, já queria gravar para não perder o registro. Gravávamos, gravámos numa cassete. Eu não tenho essa cassete, sei onde ela está, mas não está ao meu alcance. E eu lembro-me que fiz uma cópia num dos ensaios e disse assim ao Pintas: pá, Pintas, tu és um gajo, coisa, leva lá estes acordes e vê se fazes uma letra com isto. Eu vou passar já a bola ao Pintas com esta história, que eu lembro que estava a dar aquilo ao Pintas e pensei assim, ele não vai ligar nenhuma a isto. E pronto, mas pelo menos, olha, dei, pode ser que um dia mais tarde isto resulte em alguma coisa. A verdade é que isto resultou no arte. Pintas, lembras-te disto? Olha, lembro-me de estarmos a ter esta conversa, lembro-me de tu trazeres os acordes, fiquei todo contente, que até porque, por norma, quando vocês mexiam nas coisas já eu não conseguia tocar, que a minha veia de guitarrista profissional já não chegava lá. E enquanto esteve nesse formato mais simples, foi como veio, aquele esqueletozinho. Olha o cabo a fazer, o esqueleto. Ai não, ele vai guardar a guitarra. A minha guitarra ia agora. Epá, e eu lembro-me disso, de fazer na hora não. Eu acho que chegamos até a ponderar, tipo, epá, vê lá se sai alguma coisa, não. Não, ok, na hora não é a minha praia. Portanto, eu gosto de ouvir e amadurecer, pensar ali um bocadinho. Ok, então é capaz de ter E sido... esta achei giro, porque eu não devo ter conduído toda... Exato. Demos os acordes, ou demos a cassete, ou qualquer coisa, ou gravámos uma cassete na hora e tu levaste. Montes de músicas. Eu não tenho aquela genialidade de escrever e fazer logo tudo. E gosto de ir amadurecendo e vou tomando notas, vou fazendo o esboço, vou retirando as ideias, meto a ideia base daquilo que eu quero, vou tentando construir a letra. Opa, e nesta foi giro porque eu lembro-me de a gente estar a falar quase como, olha, vamos já fazer isto aqui no ensaio. Epá, não no ensaio não, isto tem que amadurecer. E cheguei a casa, peguei na guitarra com aqueles acordes e aquilo saiu-me assim. Eu acho que não devo ter feito a letra, isso já não me recordo, não devo ter feito a letra toda do princípio ao fim, mas a base toda da música, quer de melodia, quer de... quero a letra, não digo nesta versão final, mas perto disto, que eu não me lembro depois de andar ali a alterar muita coisa, saiu-me naturalmente, portanto foi giro por isso, foi aquela primeira que foi partilhada, era o que estavas a dizer, esta foi diferente se calhar das outras, porque partilhamos... Normalmente fazia muito isso com o Pato, como tu também estavas a dizer que fazias algumas coisas destas com o cabo. Ou seja, eu fazia com o Pato, mas já trazíamos uma letra e uma melodia e agora, olha, completa lá que está a letra a meio. E o que se passou aqui para mim foi um exemplo que é, conforme temos vindo a falar destes temas todos, e hoje fechamos um capítulo que é justamente os 10 temas que gravámos
nestes 3 dias para esta maquete, mais os 3 que tínhamos gravado em 95, 13 ao todo, onde fizemos 15 sessões, esta é a 15ª. A verdade é que este tema foi completamente diferente porque todos os outros alguém trouxe a ideia original e depois a banda adaptou. Sendo que em alguns, como falámos por exemplo no Adeus, a coisa ficou praticamente como vinha. Basicamente foi só acrescentarmos nós como instrumentistas. Esta foi realmente um culminar ali, para mim foi um momento muito feliz, que foi os acordes foram para o Pintas e ele aparece com os acordes transpostos, desta vez não em Ré menor, mas em Fá sustenido, que é o tom, é o nosso tom de eleição. Portanto, isto passou a ser e ele começa logo a cantar. Epá, eu lembro perfeitamente que foi bastante catchy logo, que ele começa com o arde como uma chave. E eu achei logo uma frase muito, muito interessante e de repente aquilo montou-se tudo rapidamente. Eu sugeria ouvirmos já o ensaio onde nós montámos esta canção. Uau. Ou seja, provavelmente este é um ensaio onde nós gravámos, foi tipo o ensaio para a gravação que fizemos em 4 pistas, mas provavelmente já vínhamos a construir de outro ensaio anterior, mas percebe-se que ainda estamos a moldar tudo. E eu lembro-me perfeitamente eu tinha o baixo há um ano, o Cabo tinha a guitarra há um ano, sendo que tinha o amplificador há pouco tempo, e eu sugeri ao Cabo fazer os acordes em elétrica. Havia na altura um tema dos Counting Crows que era o Mr. Jones, em que começava com os acordes de guitarra elétrica, e eu sugeri isso, o som que o Cabo conseguia no amplificador, sugeria-me isso e achava interessante. Não ficou nada a ver, no sentido em que ficou distinto, é nosso, e a estrofe é toda feita só com bateria e guitarra elétrica. Esta primeira versão. Vamos ouvir o ensaio, que foi feito em outubro de 96 nas Cardosas, onde a gente percebe que está-se a começar a moldar a cena. Ladies and gentlemen, la prochaine chanson est une chanson écrite par moi-même. It's called Harder. Arde como uma chama que chama por mim, não queima. Eu procuro de ao longe e ao perto, enfrenta a loucura de um deserto, nesses trilhos cheios de aventuras, encruzilhadas. Pronto, isto foi o tal ensaio de outubro. E logo a seguir, em novembro, nós gravámos e mantivemos-nos fiel a isto, sendo que o Helder sai com aquele riff muito mais bem definido e trabalhado dos timbalões. Lembras-te, Helder? Estão aqui as 4 pistas. Eu sugeria agora ouvirmos isto de fio a pavio, que este ficou como o tema que durante mais tempo ficou no ouvido. E é curioso, e posso já adiantar, que realmente esta primeira estrofe do Pintas, aliás, as duas, a métrica, tudo, achei isto tudo altamente perfeito. Portanto, a música praticamente para mim é uma composição do Pintas em cima dos acordes que o Cabo fez. Vamos ouvir então. Como
acabar o tormento, vou escalar montanhas, saltar falésias, atravessar oceanos cheios de grandes recordações que eu trago na alma, numa agitação tão calma. Oh, oh, xalarará, eu vou te encontrar. Oh, oh, xalarará, ninguém me vai parar. Arde, escuto as vozes que cantam, que sopram no vento o teu nome, o teu nome, o teu nome. Oh, oh, xalarará, eu vou te encontrar. Oh, oh, xalarará, ninguém me vai parar. Oh, oh, xalarará, eu vou te encontrar. Oh, oh, xalarará, ninguém me vai parar. Arde. Havia coisas que eu já nem lembrava. Aquela parte ali à Lenny Kravitz. Está fixe, meu. Muito sim, bem. do Lenny Kravitz. Então aqui, ficou definido que isto ficava com, portanto, as duas estrofes, portanto, principais. O Pintas avançou também com este refrão em Cabria e eu lembro perfeitamente dele chegar e dizer assim: pá, eu não sei, chegou aqui esta parte e o que me sugere é dizer oh, xá, lá, 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 lá. E pá, e nós... A parte mais importante da letra. Siga. Depois tem um solo com os acordes das estrofes, que obrigatório ter um solo na altura, então por cima Tinha que o ser. cabo tinha um amplificador que punha distorção e o homem É da obriga, da obriga. e o homem fazia ali portanto, aquele momento do Lenny Kravitz. E depois o Helder interferiu no sentido em que é preciso resolver a saída do sol para entrar num outro. E ele sugeriu aquela mudança de maior para menor. E depois entramos no outro com este pum, 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 tá, pum, 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 tá, que depois abandonámos lá mais à frente. E repetimos o refrão e ficou feita a música. Eu lembro-me que isto foi tudo resolvido assim no ensaio, pumba, 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 epá, e ficou até hoje. Este foi durante algum tempo a versão que tocámos, e eu lembro-me ao vivo quando decidimos que este seria uma espécie de single, ou seja, foi um tema que saiu. E era um tema muito bom para a introdução. Então eu lembro-me de alguns momentos em que entrávamos com o Helder a fazer aquele riff dos timbalões e aquilo aquilo dava uma pica do caraças, a verdade é essa. Eu lembro-me de nós estarmos a tocar naquela fase mais inicial e tudo, depois sempre tocamos, não é? Mas enquanto tínhamos a versão que mais próxima desta que ouvimos agora, com o Helder e os timbalões no início, e aquilo ao vivo, aqui não sei se para quem não conhece pode não ficar com essa ideia, mas ao vivo aquilo dava um power muito bom à música. E depois nós tínhamos aquela parte também de meter com o público e tudo, e o refrão, pronto, mas a verdade é que aquilo colava assim um bocadinho.
E eu lembro-me, na altura, nós tocamos algumas vezes com os Lá para as Tantas, que era aqui no lançamento dos temas, salvo erro, e em Alenquer, isso tudo, ou outras vezes cheguei a vê-los aqui alguns nas nossas redondezas de cá. Eu lembro-me de estar a falar com o Bruno, e ele uma vez estava a ver um concerto qualquer nosso, não sei aonde, e disse: bem, eu venho cá para vos ver, mas venho cá de propósito só para ouvir esta. Porque ele curtia na altura, não sei se ele se lembra disso ainda agora, que já passaram muitos anos, mas eu lembro-me dele vir naquela da brincadeira, estar a falar, pá, eu venho de propósito para ouvir esta. E era um tema, e ainda bem que contaste isso, que ainda há coisa de uns anos atrás, vi-me a cruzar com o Carlos, o baterista do Spot Palco, também tocaram connosco, e baterista que ele também toca saxofone, e foi fazer só um projeto que ele tem de covers de tributo aos Chutes. Tributo aos Chutes. E ele no ensaio já tinha aquilo, já tinha aquela na manga, eu pedi a ele para cantar e o gajo começa-me a cantar o Hard. Eu achei um piadão, eu assim, olha este sacana, está sempre comigo. Mas pronto, esta introdução realmente ficou marcada e foi tudo realmente, ou seja, todos nós contribuímos para aqui, todos menos o Pato, pelos vistos, porque o Pato, o que é que tu fizeste neste tema? Eu desafinei com a minha peixinhos. Eu não me lembrava que eu é que tinha iniciado os acordes, não me lembrava nada disso. Não. Eu essa parte também não, porque eu lembro do Quimbas. Eu só interferi a seguir nas outras versões. Exatamente. Eu lembro do Quimbas trazer isso e eu para mim tinha sido. O Quimbas trouxe-me o Ré menor, Si, Fá, Si bemol. Eu estou-me a meter, sim, essa história foi de facto, aconteceu e... Não, mas não me lembrava na altura que isso tinha vindo do cabo, confesso. Aconteceu. Olha, e pensa duas vezes quando dizes que a gente sobe sempre os tons, porque eles levaram-te isso em Ré menor e tu passaste para Fá, só para que conste. É assim, agora a questão será que ele subiu? Uma coisa é quando sou eu, por causa da minha voz, a alterar para um tom acima, porque é alterar consoante a voz que é. Outra coisa é os meus amigos que alteram sempre tudo para não... Tanto eu como o Pato acabámos por nos meter na nossa posição com este tema, que é o tema brilha por causa da secção rítmica do Helder, e depois entra o refrão, eu entro, mais o Pato, mais o cabo com tudo, fazemos o solo, nas estrofes saímos. Este tema ficou bastante simples, bastante cru, muito o que eram os Cabu naquele momento, naquele tempo, muito portanto, da nossa essência. Foi gravado em analógico e isto foi em 96, fizemos o 97 todo a tocar esta versão, em 98 também, a primeira, portanto em 98, não, fizemos em 97 a tocar esta versão e em 97, no final de 97, o Helder já tinha feito o disco dele, de novo para a vida, e começou a trabalhar no sequenciador. Eu penso que no Cubase, no Cakewalk, tinhas um computador, começaste a trabalhar com o computador, com as teclas, por aí fora, e começaste a trabalhar com um software que era o Digital Orchestrator Plus, e começaste a gravar algumas coisas diretamente para a placa do computador, e sugeriste nós, portanto, fazermos gravações no digital. Abandonar o analógico e fazer as coisas no digital. E assim foi. Sendo que mas eu acho que... abandonar o analógico, havia ali a possibilidade, em vez de gravar só 4 pistas, de gravar cada instrumento numa pista. Exatamente. Essa era a grande vantagem. Mas no analógico conseguias gravar as 4 pistas em simultâneo e ali no digital só conseguias colocar 2 no computador. Mas além disso, e é isso que eu quero frisar, o que acontecia é que tu começaste a fazer uma série de experiências, Helder, com a samplar, portanto, várias fontes sonoras. Ou seja, eu lembro que fizeste uma com a régua na mesa, não é? Uma coisa deste género. Esta não dá para fazer. Não é? Isso foi no álbum dele. Sim, no álbum dele. No álbum dele, não sei se utilizaste no nosso também. Foste gravar o autocolismo e gravaste adufes. Trabalhaste os adufes e surgiste o jambé e fazias loops e surgiste com umas ideias para fazer a introdução do Hard, e o Hard foi regravado para uma maquete que saiu depois em 99, foi regravado ali em 97, 98
de onde depois alterámos ligeiramente a versão que tínhamos original. E vamos passar a ouvir para ver se vocês se lembram. Todos? Portanto, estes sons são o quê, Helder? São o quê? São samples e depois eu alterei o beat. Um aparece do lado esquerdo e outro aparece do lado direito. São samples de quê? São samples, não sei, não me lembro, se calhar de uma caixa de lápis que eu tinha lá, assim, era uma caixa de Ok. lápis. Qualquer coisa daquelas de assim, metal. completamente fora da caixa ou dentro da caixa. Pronto, e depois a introdução do Dylan na voz. Arde como uma chama, que a chama por mim não queima. Eu procuro que ao longe e ao perto enfrente a loucura de um deserto nesses trilhos cheios de aventuras, encruzilhadas, tento encontrar a maneira. Pronto, notas aqui já em relação a esta nova versão, onde estávamos a experimentar coisas novas, sem o apoio de malta que conhecesse, produtor, engenheiro de som, agente, seja lá o que for. Continuávamos a ser os mesmos miúdos, com novas ferramentas na mão e com a genialidade do Helder. Estávamos a experimentar fazer coisas novas que eu penso que, na minha opinião, hoje em dia, não resultaram. Ou seja, a energia deste tema aqui, tocámos com metrónomo, não é? Perdeu-se. Ou seja, quando entra ali a bateria, nota-se que a coisa não está tão bom como o anterior, apesar de ser mais cru. Além destas inovações todas, destes samples, os delays nas vozes, distorções nas vozes, os sons das guitarras um bocadinho mais poderoso. Aqui há uma introdução, como já percebemos, retirámos os timbalões e há aquela introdução que mantivemos durante muito tempo com o Cabo a fazer, portanto, aquele arpejo nas guitarras e eu a tocar logo baixo. Os adufos foi só aqui nesta versão de estúdio. E depois do solo, podemos ouvir, abandonámos aquele tum-tum-tá, não é? E fizemos o que ainda hoje fazemos. Deixa eu ver. É o solo. E neste continuamos a fazer o mesmo. Senhoras e senhores, na guitarra, no cabo. Então o solo aqui ficou partido. Essa parte, que tu vais ver. Quero ouvir. Salta! Um beat que tinhas. Tem ali um arpejo da acústica do pato. Estava ali a Estava régua. lá a régua, estava. Adaptámos isto ao vivo. Estes sons todos, a régua, os adufos, aquele sampler que tinhas, Desapareceu tudo. esquerda, direita, desapareceu tudo. Este beat substituído pelo bombo. E tocámos durante uma série de anos esta versão que está aqui. E o Pato começou a fazer este número. Mãos no ar. Isto é horrível.
aqui estão os timbalões, a intenção original. Pronto, ou seja, isto foi durante anos a versão que nós tocámos. Sim, isto é a versão ao vivo, está muito fixe, está muito bem gravado, não? E bem Isto é de tocado. Santarém. Sim, É de está. Santarém. Isto é a frente, é a gravação da frente. Está muito bom o som. Epá, mas há aí umas diferenças já na entrada a primeira frase, não é? Uma sequência de acordes que já não é igual. E nós já começámos a fazer também a ser um bocadinho mais criativos com Sim, o e o que se tema. passa é que Nós nas temos os mesmos estrofes, acordes, só que há mais nas estrofes eu passei a fazer, portanto, notas no baixo que não coincidem. Portanto, há duas notas que não coincidem com a tónica do acorde. Portanto, começámos já a sofisticar um bocadinho, mas a música eu acho que nunca perdeu a identidade, nem nunca perdeu a energia. Aqui como é ao vivo e não houve baseado na gravação que nós tínhamos feito, eu acho que a gravação foi mais tipo um laboratório, não é? Porque depois aqui nós humanizámos, tornámos orgânica, não é? Vamos ver aqui um vídeo onde nós estamos a tocar ao vivo num sítio espetacular, com um público espetacular, e estamos a tocar o hard. Temos no palco a companhia duas moças, uma delas a Marta e outra, a Marta Gamboa, e outra a Anabela Gonçalves, e vocês já vão perceber porquê. Ok, isto são improvisações que se podem fazer de última hora. Ok, vamos lá, uma chama que chama por mim, não queima. Eu procuro que ao longe e ao perto enfrenta a loucura de um deserto nesses trilhos cheios de aventuras encruzilhadas. Tento encontrar a maneira de chegar ao pé de ti. Eu nem sei se eu conseguir, não vou desistir. Eu vou te encontrar. Ninguém me vai parar. Escuto as vozes que cantam, que sopram dentro do teu nome. E sinto chegar o momento de te avisar e acabar o tormento, escalar montanhas, saltar falésias, atravessar oceanos cheios de grandes inundações, tornar minha alma numa agitação tão calma. Eu vou te encontrar. Ninguém me vai parar. As vozes que cantam, que sopram dentro do teu nome. O teu nome. O teu
Ainda pá. Pois, recordações. Estavas a Foi a dar primeira tudo vez ao que nós estivemos na Expo, não foi? Foi na Expo, é. Isto foi quando ganhamos o Festival Nacional e depois fomos convidados para tocar só uma, sim, desculpa, só uma. E depois quando chegamos lá, já não me lembro, houve lá um stress qualquer nível da organização, e eles disseram, olha, então siga para bingo e subam e toquem. Houve um atraso das bem. outras bandas, houve um atraso porque eram os 10 Nós primeiros. estávamos com a Anabela, até foi um bocado de coisa, né? Estávamos com a Anabela e com a Marta em palco para tocar o Inunda, onde elas tocavam e cantavam. Exato. E de repente tivemos que avançar com as nossas, onde, pronto, aquilo foi em cima da hora, sem estarem ensaiados, sem nada, e agora, pronto, e elas entraram na cena e olha, siga. Isso foi bem. E acho que os dias um bocadinho, fomos convidados a tocar. Depois, por causa disto, fomos convidados a ir lá fazer o nosso espetáculo. Exatamente. Agora, a verdade é que estávamos bem afinados aqui e o Helder estava cheio de energia, o Cabo a fazer um ganda solão, estávamos todos bem. Estamos rodados. Pá. Estamos rodadinhos, estás a ver? E durante muito tempo os nossos espetáculos abriam com isto. Esta já era a versão hard, a segunda versão hard depois da maquete de 96, em que nós prolongámos até decidirmos um novo caminho, em que deixámos de nos chamar Cabu e fizemos o projeto Bela Adormecida, em que saímos, em que teve o seu arranque, fizemos um espetáculo muito intimista, muito despido, que se chamou Fechados na Rua. E aí, como se já não bastasse termos esta segunda versão do Hard, o Helder surge com uma nova roupagem, em que começa com o piano, em que o tema de repente deixa de ser aquilo que nós vimos até agora. Perde-se por um lado a energia, mas ganha-se. A letra do Hard tem um lado muito de a história da procura, a história da perseverança, alguém que não está, portanto, contente com o que tem e quer mais, os temas habituais, não é, que nós falamos. E nós traduzimos isso de uma maneira mais negra, mais dark. E eu convido-vos já a ouvir. Isto é o Hard. Lembra esta versão? Arde como uma chama que chama por mim e não queima. Eu procuro que ao longe e ao perto enfrente a loucura de um deserto, nesses trilhos cheios de aventuras, encruzilhadas. Tento encontrar a maneira de chegar ao pé de ti. Eu nem sei se vou conseguir. Não vou desistir. Escuto as vozes que cantam, que sopram no vento teu nome, e sinto vai chegar o momento de te abraçar e acabar o tormento. Vou escalar montanhas, saltar falésias, atravessar oceanos cheios de grandes recordações que eu trago na alma, numa agitação tão calma. Eu vou te encontrar. Xalarará. Ninguém me vai parar. Arde. Escuto as vozes que cantam, que sopram no vento teu nome, o teu nome, o teu nome.
cá em cima. Isto é simples, isto aqui parece que conta uma história, não é? Este Ward está a contar, aqui é uma história, não é? Há 3 partes completamente diferentes que vão aumentando a sua energia, a sua intensidade. Eu lembro-me, não te esqueças, vais dizer, eu lembro-me que o meu cunhado, o Nelson, na altura, quando ouviu esta, que conhecia a versão anterior, diz assim: epá, a sensação que eu tenho é que o Ward encontrou-se a si próprio. Eu tenho sentimentos. Tenho Sabes que eu divididos em relação a um tema e outro, a uma versão e outra. O Ward quando pus a letra em cima e quando nós começamos a trabalhá-lo em conjunto, e acho que a ideia que fiz dentro de um esboço de guitarra e depois o caminho que fomos traçando, acho que estávamos bem em sintonia uns com os outros. Isto transportou-me sempre, esta música como estavas a dizer há bocadinho e bem, daquele amor que nós buscamos de uma maneira qualquer e é para ir ao fim do mundo e vou escalar e vou fazer tudo e vou conseguir e vou encontrar. E sempre imaginei esta cena tipo uma cavalgada. Galope, meu. É tipo, estava a imaginar, eu sei que vocês vão dizer que eu uma vez disse isso já na altura, penso eu, e como vocês brincam logo, U2, New Year's Day, salvo erro, que tem o videoclipe que eles estão a cavalo e tal, não sei. Não era aquela cena, porque eles vão ali a cavalo devagarinho. Para mim sempre imaginei esta cena, tipo, agora de repente vês uma cena do cavalo assim mesmo, daqueles agarridos, e de repente sai a galope à procura daquilo daquilo que busca. Exato, Neste caso do humor, percebes? Mas é a mesma cena de uma cavalgada. Este arte faz-te imaginar situações, pões-te mesmo na letra, não é? Escalar montanhas, quer dizer, esta tua versão, tu perguntas o que é que isto tem a ver com o Adeus Vou Voando, e para mim tem tudo, e para vocês pode, este gajo que ele vai falar a parva agora, a última vez que falamos, no Adeus Vou Voando, nós começamos, nós neste caso, para a minha parte, mas nós em conjunto, com a vossa ajuda e as sugestões, e eu notei uma diferença grande na minha parte a nível de interpretação. E esta versão aqui vem nessa sequência. Eu olho para aqui e vejo, olha, ao contrário daquilo que eu já partilhei convosco, nós estamos sempre a mostrar aquela primeira maquete e que eu fico naquela. O orgulho do Arco da Velha, de tudo aquilo que nós fizemos, mas eu vejo aquilo gravado ali, pronto, eram os meios que tínhamos e a voz que tinha na altura e a pouca experiência que tinha, aquilo tudo, pouco madura, pouco experiente, pouco tudo. E fica ali um bocado atrapalhado, parece que estamos a mostrar aquela fotografia de nós com aquelas repelas quando éramos pequenininhos, que os pais adoram mostrar e que nós ficamos, pai, não mostres isso aqui, mas pronto, mostramos cá em família. É um bocado isso. Esta versão aqui, para mim, já está dentro daquele patamar que eu acho que nós fizemos assim um salto enorme, e eu pessoalmente senti isso, de sentir muito mais aquilo que se está a querer transmitir, de conseguir aprofundar muito mais em tudo, acho que foi em tudo, não foi só a nível de voz, mas... Contudo, quase que é outra canção. Sai dentro daquela cavalgada toda. Eu acho que nós a intensidade nesta versão está lá toda. Desculpem lá, eu acho que aquilo que nós conseguimos aqui foi ter 2 versões que podem chegar a públicos completamente diferentes. Eu diria que se nós um dia regravássemos estas músicas, que punha esta para fechar e o Ward para abrir. Era o que eu ia dizer, ou seja, tu até num espetáculo consegues abrir com o arte e fechar com o arte. Com o outro olha, e nesta versão, há aquelas versões que são mais piano e que, ok, pronto. Eu acho que esta tem aquela intensidade toda. Ok, mas agora não se esqueçam do que é que vocês estão a dizer, que ainda falta aqui, portanto, isto para mim eu sugeri que fizéssemos o arte como o último tema desta primeira vaga, desta primeira maquete que fizemos, de 95-96, e eu sugeri que fosse o arte a fechar, no sentido que o arte também abre, como estava a dizer o Pato, e eu concordo,
porque representa exatamente aquilo que nós somos, que ainda somos, que é a inocência de 4 acordes e até onde é que chegamos, ok? E eu penso que esta última versão é de uma maturidade já bastante alcançada, pensada, simples, no entanto. E acho que é um tema que nos representa bastante bem, nós, Cabu, aqui já em Bela Adormecida. E vamos já ouvir como é que ela ficou. Ou seja, a última vez que a tocámos, ao fim destes 6 anos consecutivos, ela estava neste ponto que eu vou mostrar agora. Isto é um ensaio que nós fizemos, em que depois de fazermos este espetáculo dos Fechados na Rua, que foi um espetáculo acústico, em que o Hélder tinha uma bateria reduzida e tocava mais teclas e algumas sequências, em que havia um conceito por trás daquilo. Tocámos em Alenquer, no Sobral e na Arruda. A que ouvimos foi do Sobral. Agora vamos ouvir o ensaio em que pegámos nesta versão do Hard e voltámos a tocar com bateria, o cabo voltou à elétrica, mas um bocadinho mais sofisticado. E depois contamos uma história sobre a última vez que a tocámos ao vivo. Como uma chama que chama por mim e não queima. Eu procuro te ao longe e ao perto, enfrento a loucura de um deserto, nesses trilhos cheios de aventuras, encruzilhadas. Tento encontrar a maneira de chegar ao pé de ti. Eu nem sei se vou conseguir. As vozes que cantam, que sopram no vento o teu nome, e sinto, vai chegar o momento de te abraçar e acabar o tormento. Vou escapar montanhas, saltar fronteras, atravessar oceanos cheios de grandes recordações que eu trago na alma, uma agitação tão calma. As vozes que cantam, que sopram no vento o teu nome, 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 o teu
muito interessante aquela primeira parte. As notas que o Cabo depois comecei-me a dá. lembrar daquilo. Já. Há ali um ambiente engraçado. Mas não. isto foi uma tentativa de tornarmos um bocadinho mais elétrico aquilo que foi feito no Fechados na Rua. A última vez que tocámos isto, e foi esta a versão que eu lembro perfeitamente, foi a mítica história do tema começa e de repente o palco começa mesmo a arder. Mas isso o Pintas e o Cabo podem contar. Pá, nós já contamos isso noutro, acho eu, não foi? Já deves. É verdade, mas acho que já diz respeito a introduzimos este isso no tema. meio Lembra-se, Mas foi lembra. brutal porque isto começa com arde como uma chama, que chama por mim, não queima, e de repente nós estávamos a tocar num festival, penso que em Sacavém, Pato Alexandre é que sabe essa parte No dela. quartel em Sacavém. E de repente eles fizeram lá um palco todo xanã, com velas e não sei o quê, não sei o que mais, e aquilo até estava giro, dava assim um ambiente bem porreiro. Só que no meio daquilo tudo, e depois estar numa catrafada de velas acesas, aquilo com a parte do cenário e daquilo que rodeava lá as velas, nós iniciamos, vocês estão todos com os vossos instrumentos e de repente começa o palco a arder. E eu, epá, e agora o que é que eu faço? A malta da organização não foi logo lá, eu era o que estava mais próximo, lá vou eu tentar ver se conseguia resolver ali o assunto logo na fase inicial, mas a malta continua a tocar. Uau, grande profissional, grandes profissionais que somos, continua tudo a tocar, e eu pronto, já vou falhar aqui a minha entrada, mas isto pronto, a malta estava rotinada, a seguir vou. Mas, não, quando chega à minha entrada eu começo a ouvir alguém a cantar, e eu, arde, e o Cabo a fazer o seu ar teatral e tudo, arde, e ele todo contente, e ele assim, e a malta devia estar a pensar. E tu pensava, fogo, estes gajos malucos. Tem pirotecnia e tudo. Virem um quartel militar e porem isto aqui todo incendiário. Pegam fogo ao palco. Aí até pô, isso é espetacular. O Arde é um tema que temos um grande carinho por causa justamente que foi feito por todos. Pelo menos sentimos-lo mais de todos do que os outros, porque teve ignição espontânea, não é? E explicámos aqui como é que foi, do princípio até ao fim. Eu acho que vamos fechar com chave de ouro esta aventura que começámos há cerca de 3 meses, não é? Em que fizemos 15 sessões, sendo que falámos sobre 13 temas, em que 2 deles partimos em 2 partes. Este vamos considerar que é tipo a parte 1 ou a parte 1,5, e vamos ver o que é que a gente consegue fazer para a semana ou para os próximos tempos. Vamos considerar uma surpresa, não é? Mas vamos continuar a partilhar coisas com quem nos tem seguido. Epá, e tem sido um gosto falar convosco. Olha, sobre isto e neste tema é mesmo aquilo. Era o que é que isto foi desta aventura, o que é que foi e o que é nesta aventura de 5 mafarricos que não se conheciam entre si. Eu conhecia o Pato, o Quimbas conhecia o Cabo, depois o Hélder tinha uma ligação aí por causa da vossa escola, mas não havia aquela amizade, se calhar ali tão próxima, e de repente a banda conseguiu juntar 6 amigos que de repente parece, ok, vamos ali brincar numa feira da juventude e da cereja, agora ali um bocadinho, mas conseguimos ali uma unidade e uma amizade que nos fez viver a música que todos tínhamos para dar e vender entre todos e crescer a potes, e crescer enquanto pessoas e crescer musicalmente e de repente estar aqui agora, mesmo com vídeos mais longos ou não, fica aqui a ideia que nós falamos. A ideia inicial seria cada vídeo de cada música ter 5 ou 10 minutos, e é óbvio que de repente temos 1 hora ou 1 hora e tal para cada tema. E isto porquê? Porque para nós é importante, ponto final. E foram vivências daquelas que não têm preço para nada, porque há aquela coisa de, olha, e esta música também fala um bocadinho nisso, ou as outras, como temos, ir à procura de um sonho, e eu acho que aqui fomos todos à procura do sonho e encontramos-lo.
toda a gente gostava que o sonho se calhar fosse, se tivesse asas para voar mais alto epá, se calhar isso nós queremos sempre, acho que está também na natureza humana, mas a verdade é que foi um voo do Arco da Velha, este que nós fizemos, os 5 em conjunto, e esta música é um bocadinho isso, é porque veio, olha, toma lá, estamos com estes acordes que nós brincamos os dois, agora toma lá, mete na letra, e de repente vem a essência toda, e tem esta pujança que eu acho que nós conseguimos viver e transmitir a quem estava connosco, e acho que isso é a essência da nossa banda, para nós, enquanto membros da banda, mas para toda aquela gente de grandes amigos que nos foram acompanhando, pá, porque acho que conseguíamos transmitir e viver em conjunto o que era ser Cabo. Uma coisa de salientar em relação a... Mas é que eu notava, em relação aos outros grupos que existiam na altura, nós funcionávamos como um grupo, e como um só, não é? E eu olhava para os outros, era tipo como cada um puxava para um lado, ou seja, em vez de se juntarem, parece que tipo, eu sou assim, ou seja, não havia união nos outros grupos, pelo menos é o que eu senti. E entre nós, os 5, sempre achei, pá, para além de nos respeitarmos e gostarmos de estar uns com os outros e tocarmos, não é? E partilharmos histórias, vivências, não é? Alegrias e tristezas e não sei o quê. Ou seja, para além da banda, somos amigos, quer dizer, e acho que isso foi a base principal até hoje, não é? Quer dizer, e o que eu sentia nos outros grupos, não é, na altura, que era tipo, cada um puxava para um lado. Tanto que, pá, nós ainda cá andamos. Essa era a nossa essência, era exatamente essa, que o vínculo que nós fomos criando e que aqui está o resultado, não é? Aqui estamos, os 5 a olharmos aqui para um computador, mas estamos aqui os 5, não é? E a falar dos nossos temas, conseguimos falar de todos os temas que gravámos, acabámos com o ar, que realmente era a ideia de todos estes vídeos, era a grande ideia deixar o ar para o final, porque o ar realmente é o espelho daquilo que nós construímos, os 5. O tal escalar montanhas, os tais, as tais etapas, as tais dificuldades. Uma pequena errata em relação ao Helder. Ainda há mais temas para falar, não deste período, mas há mais, porque fizemos mais temas, e é bom que a gente tem montes de temas, e não sei até que ponto é que a gente poderá vir a ter mais. Isso é outra questão. O que é facto, pegando nas palavras do Pintas, do sonho e de procurarmos algo e tudo mais, a verdade é que a banda neste período das nossas vidas mudou, portanto fez com que as nossas vidas pessoais mudassem, portanto... Passar aqui por 13 temas e lá está, fica a promessa de vir mais alguma coisa a seguir. E aquilo que o Cabo estava a dizer destes 20 anos que nos conhecemos, 24 ou 25 já, ou 26 ou 27, que nos conhecemos, 25, né, ou 26, são em datas como sempre. É o timbas com os acordes e tu com as datas. Julgo que vamos ter aqui, havemos ter aqui um momento, e esse momento há de se chamar Velas, que é aquele momento em que o respeito de alguém por alguém, pelas diferenças e pela forma de estar e de ser, foi onde isso se sentiu mesmo, que foram 8 dias nos Açores em que nos soubemos respeitar os tempos de cada um e divertir-nos à brava. E isso marcou-nos, e a banda marcou-nos e marca-nos, e há de nos marcar. E foi muito fixe fazer estes vídeos, porque espero um dia, quando for velhinho, que possa voltar a vê-los para relembrar, quando o Alzheimer já não me deixar relembrar de algumas coisas. Mas sobretudo para olharmos para isto como havendo estrada para andar, como diz o Jorge Paulo, e podermos fazer aqui mais alguma coisa. Bem, pessoal, foi um prazer enorme, portanto fica a promessa, mais coisas vão acontecer, portanto fiquem atentos, portanto até ao próximo vídeo. Tchau, pessoal.